Olá, meninas, tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo e me ouvindo, né? Tudo bem? Então vamos lá, meninas, para a gente não perder muito tempo, para a gente dar continuidade na nossa aula. Então, como a gente falou lá na semana passada, né? A gente vai falar um pouquinho de formação da imagem e processamento da imagem, tá? Então, vamos começar um pouquinho falando, a gente já falou um pouquinho da história da radiologia, né? A gente viu lá como começou a história realmente, né, da mamografia, como foi os primeiros, né, os primeiros estudos da mamografia, os historiadores, quem foi responsável em fazer a mamografia. A gente viu um pouquinho da história da mamografia, né? E agora a gente vai interagir um pouquinho assim de conhecer o equipamento, né? Então, assim, os raios-x eles foram descobertos pelo físico e professor alemão William Conrad Röntgen em 1895, isso a gente sabe, a gente já viu no curso técnico, né? Enquanto trabalhava com tubo catódico em seu laboratório, observou um brilho fluorescente de cristais numa mesa próxima do tubo. Esse tubo consistia em invólucro, né? Com eletrodos positivo e negativo encapsulados. O ar do tubo tinha sido evacuado. Estudiosos foram aperfeiçoando cada vez mais a ampola produtora de raio-x a fim de proporcionar maior eficiência dos raios-x produzidos e, por consequência, da imagem para o diagnóstico. Os raios-x eram capazes de atravessar os tecidos humanos. Até aí, nada demais, né? Tudo que a gente já conhece do raio-x na radiologia, tranquilo, né? Deixa eu só ver se está gravando aqui, tá? Deixa eu ver. Tá gravando. Então, a gente viu aqui a raio-x da mão da aberta, né, que foi a primeira radiografia feita na história, e aqui é a ampola de raio-x. Essa ampola de raio-x, pessoal, ela é responsável pelo tomógrafo, né, pelos aparelhos de raio-x, pelo mamógrafo, né, densitometria, o arco cirúrgico, né, e todos esses aparelhos, eles dependem da ampola de raio-x. Então, não tem como, por exemplo, falar de mamografia sem ter associação com raio-x, né? Quando a gente fala raio-x, a gente lembra das técnicas radiológicas, né? As incidências radiológicas, não. Raio-x é aquilo que é produzido na ampola de raio-x. E dele, né, é feito vários outras, como posso dizer, né, outros braços da radiologia, né? Tem gente que trabalha com tomografia, tem gente que trabalha com mamografia, tem gente que trabalha com densitometria óssea, tem gente que trabalha com raio-x, mas tudo dele veio desde a ampola de raio-x, né? Tirando a ressonância magnética, né? Desde o arco cirúrgico, desde a mamografia, tomografia, densitometria óssea, mamografia, todos têm o tubo de raio-x, cada um com sua diferenciação. É o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente agora, né? Então, a gente precisa de um gerador de elétrons, acelerador de elétrons, alvo, anteparo e vácuo. São os elementos essenciais para a produção de raio-x, né? Então, como é que é constituída uma ampola de raio-x? Então, a gente tem a ampola de raio-x, que é aquilo que a gente viu aqui desde o começo, né? Essa é a ampola que todos os aparelhos que produzem raio-x têm. Essa ampola que vocês estão vendo. Existe a diferença que, às vezes, no tomógrafo ela é de uma forma, mas a produção, né? A sua formação é sempre o mesmo. Eu preciso de um catodo e de um anodo, como a gente viu na escola, aqui um aparelho, uma ampola mostrando, né? O lado do catodo negativo, o lado do anodo positivo, né? E o conceito da produção dos raios-x é que os elétrons eles são acelerados por uma diferença de potencial em meio rarefeito e adquirem energia cinética. E quando são freados bruscamente contra um anteparo, sua energia cinética é transformada em calor e mais de 99% mais 99% é transformado em calor e menos de 1% em raio-x. Por isso, pessoal, que quando a gente entra nas salas de raio-x, de mamografia, de tomografia, elas são geladas, né? Elas são resfriadas, elas têm ar-condicionado. Por quê? Porque existe muito calor ali na produção de raio-x, então precisa que tenha esse, como posso dizer,
que tenha isso, né, essa refrigeração, para não aquecer muito o equipamento, que quanto mais aquecido fica o equipamento, mais danificado ele pode ficar. Então a gente tem que controlar as salas de raio-x, de mamografia, a nossa função, tá? Então, aqui a gente vê uma constituição de um polo de raio-x, né? Quando o aparelho de raio-x é ligado a uma fonte de eletricidade tomada, por exemplo, eu chego na sala de mamografia, o que eu tenho que fazer? Chego na sala, guardo minhas coisinhas, bato meu ponto, tomo meu café e vou para a sala de mamografia. Chega a primeira coisa, ligar o ar-condicionado. Ligar o equipamento. Aqui está dizendo isso. Quando o aparelho de raio-x é ligado a uma fonte de eletricidade, a tomada, é fornecida a este filamento uma corrente elétrica que percorre o aquecendo. Este polo possui um filamento retorcido constituído de um elemento químico chamado de tungstênio. Quando ligo meu aparelho na tomada, é isso que acontece dentro da minha ampola de raio-x, né? O filamento aquecido, quando eu ligo ele na tomada, ele é aquecido, ele emite elétrons, os quais ficam ao redor do mesmo, formando a chamada nuvem eletrônica. Aqui em volta, pessoal, por isso que a gente fala que vai acelerar. Quando, não sei se vocês fizeram estágio no raio-x, e falar acelera. Você acelera o aparelho e depois você dispara, né? Estes elétrons que habitam o polo catodo estão prontos a se mover, necessitando de um impulso para tal. Então, assim, quando você liga o equipamento e você dá aquela acelerada, aqueles elétrons, eles ficam aqui ó, ao redor. Ele só está esperando você disparar o raio-x para ele sair daí, né, e bater no outro polo. Então, temos a seguinte situação: elétrons formados no polo negativo no catodo, através do aquecimento do filamento existente nesse polo. Por que que existe esse aquecimento? Porque eu liguei o aparelho na tomada, certo? O filamento do catodo, produtor de elétrons, está envolvido por uma capa côncava que é carregada negativamente. Então, ele repele os elétrons produzidos, focalizando os mesmos para uma região específica do catodo. Essa capa focalizadora é feita de elemento químico molibdênio. Os elétrons produzidos ficam então focalizados em uma região apenas do catodo, ou seja, concentrados nessa região pela ação da carga negativa da capa. Que nem a gente está vendo aí no desenho, pessoal. Após analisar o catodo e seus constituintes, o que ocorre neste polo, vamos olhar mais de perto o outro polo da ampola geradora de raio-x, o polo positivo, ou seja, o anodo. Então, a gente vai ver aqui como é que funciona o anodo, né? O anodo aqui, ó. Este polo é constituído por uma porção central denominada de alvo, composto pela mesma substância que compõe o filamento do catodo, seja o tungstênio, né? O tungstênio é um elemento que possui alto número atômico e, portanto, muitos elétrons em sua eletrosfera. Isso será... Aí passou rápido aqui. Isto será uma extrema importância na produção dos raios-x que dará neste alvo. Porém, o elemento químico tungstênio, ele não é um bom condutor de calor. Como veremos, muito calor será gerado na produção de raio-x neste polo. Para que este calor seja, então, dissipado, é necessário que o alvo que apoie uma substância seja boa condutora de calor. Então, para tal objetivo, incrusta-se o alvo de tungstênio em um bloco de cobre, o qual, por sua vez, é um bom condutor e dissipará o calor formado durante a produção de raio-x. Então, aqui, pessoal, o raio-x, quando ele sair lá do catodo, ele vai vir e vai bater no anodo, né? Depois ele vai liberar calor. Esse alvo aqui, quando ele é batido, né? Ele bate aqui e depois ele vira raio-x, aqui 99% vai virar calor. Então, eles fazem em volta um bloco de cobre, né? Para dissipar esse calor, para a ampola não ficar tão quente. Mas mesmo assim, né? Você ainda existe muito calor produzido na ampola. Isso aqui é um alvo de tungstênio, né? E aqui é um alvo de cobre. Ó, manguito de Cu aqui, ó. Uma vez visto com mais detalhes, né, os dois polos de uma ampola, podemos dar ênfase à produção de raio-x, né? Assim que o operador dispara o comando de emissão de raio-x, fecha-se um circuito elétrico existente entre o catodo e o anodo.
Assim que o circuito se fecha, é estabelecida uma diferença de potencial entre o cátodo e o anodo, que então acelera os elétrons no sentido cátodo-anodo. Estes elétrons acelerados chocam-se com o alvo do anodo em altíssima velocidade. Os elétrons, ao se chocarem com o alvo de tungstênio, cedem sua energia cinética de duas maneiras. Uma sobre a forma de calor, 99,8%, dá para vocês verem como é muito calor, e dois sobre a forma de raio-x, apenas 0,2%. E depois a gente vai ter a formação da imagem, né? Só arrumar aqui um negocinho, deixa eu ver, espera que tá me atrapalhando. Pronto. Daí a gente vai ter a formação da imagem aqui. Bateu, eu tenho a formação da imagem. Fonte de raio-x, né? Como eu disse, poderia ser um aparelho de mamografia, mas aqui está mostrando um aparelho de raio-x, né? O que eu quero que seja radiografado, a mesa e depois o receptor de imagem, tá? E um aparelho produtor de raio-x para fins de diagnóstico, desde um aparelho para obtenção de radiografias convencionais até o mesmo um tomógrafo, né, computadorizado, o princípio do qual as imagens são obtidas é similar, ou seja, consiste em interpor o objeto do qual queremos obter as imagens entre a fonte geradora de raio-x e o receptor. E no caso aqui, pessoal, eu posso colocar uma mama aqui, né? Só que aqui seria um aparelho de mamografia, né? A interação das ondas de raio-x com os diferentes tecidos do organismo será responsável pelos graus de absorção, barrar os raios-x, e a emissão, deixar os raios-x passar, né? Que então atingirão o receptor de imagem, os filmes, sensores que a gente conhece, e então formarão imagem radiográfica em diferentes tons de cinza. Meninas, vocês estão me acompanhando? Vocês estão conseguindo acompanhar? Amanda e Mayra. Conseguiu entender mais ou menos como é feita a formação da imagem no raio-x em geral? Eu pergunto para vocês então. Por exemplo, se eu, ó, essa frase aqui, esse parágrafo fala o seguinte, ó. A interação das ondas de raio-x com os diferentes tecidos do organismo será responsável pela grau de absorção, barrar os raios-x ou a emissão, passar os raios-x. Que então atingirão o receptor de imagem, seja ele filmes ou ecrãs, sensores, que então formarão as imagens radiográficas de diferentes tons de cinza. Eu pergunto para vocês, se eu colocar aqui, no receptor aqui, uma região que tem osso, como é que vai sair essa imagem lá no meu sensor? Por exemplo, no meu chassi, no meu ecrã, no meu plate. Se eu colocar por exemplo, uma estrutura óssea ali, uma mão, como vai sair esse raio-x? Qual tom de cinza que ele vai ser? Ele vai ser escuro, ele vai ser branco, ele vai ser... Qual vai ser o tom? O que vocês acham? Branco, exato. Quanto mais densidade eu tiver que atravessar, quanto mais alta a densidade for, por exemplo, o osso, ele é feito de cálcio, ele tem uma alta densidade. Por isso que o osso, ele se apresenta branco. Eu preciso de uma técnica, né, um KV, né, um MA, um KV muito alto para conseguir atravessar esse osso, né? Por isso que nos raios-x a gente trabalha com técnicas altas, KV alto. Né? Até o MAS, que está relacionado com quantidade de raio-x que é produzido, né? E o KV está relacionado com a força de penetração. Então, assim, quanto mais o osso é difícil de penetrar, de atravessar, né? E por isso que ele fica branco. Agora vocês entendem por que a mamografia a gente usa KVs pequenos, por exemplo, 26, 27, 28, 29. Uma mama grande a gente usa lá 30, 32 KV? Por quê? Porque eu não tenho osso para atravessar. A mama, ela tem estrutura, mas a estrutura é tecido, não é? Não tem densidade ali grande para atravessar, tá bom? Ah, então, aqui a gente tem os tipos de processamento, né? E aqui, por exemplo, eu falei para vocês de como é feita a formação da imagem, né? Feita a formação, como é feita a produção aqui, é feita assim.
Eu preciso do meu aparelho de mamografia. Dentro do aparelho de mamografia tem uma ampola de raio-x. Essa ampola tem um catodo, tem um anodo, né? Eu chego na minha sala de mamografia, eu ligo meu equipamento na tomada, né? Eu refrigero a minha sala ligando um ar-condicionado, né? Quando eu ligo esse aparelho, o que que acontece? Existe um fechamento do circuito ali do aparelho, onde aqueles elétrons eles são excitados e eles ficam ali, preparando, esperando somente o comando do técnico. Quando eu vou, eu chamo minha paciente, eu preparo ela, eu coloco ela para posicionar, eu posiciono ela na posição que eu quero, que seja bem posicionado, e disparo o raio-x, o que que acontece? Os elétrons, eles são ali, eles são acelerados do catodo, bate no anodo e 99% é calor e 1% é raio-x. E esse raio-x, essas ondas, ela atravessa a estrutura que eu quero radiografar. E embaixo eu vou ter meu receptor de imagem. E quais são os tipos de receptores de imagem que eu tenho? Quais são os tipos de processamento? Eu tenho um processamento que é a câmera escura, que em muitos lugares ainda é utilizado. Eu tenho CR e eu tenho o DR. Então, eu posso falar que o receptor de imagem hoje, ele pode ser indireto ou diretamente. O indireto é quando eu uso CR e quando eu uso processadora, né? Processador manual. E o DR é quando eu tenho uma imagem direta. O que é uma imagem direta? O próprio equipamento, ele tem um sensor nele mesmo, né? O próprio equipamento de mamografia, ele tem um sensor que quando ele recebe quando ele recebe esse raio-x aqui, o próprio receptor de imagem transforma isso em imagem e eu já consigo ver no meu sistema. É rápido, né? Então a gente chama de DR, imagem direta. Indiretamente a gente tem o CR e a processadora, tá bom? Então a gente tem vários tipos de processamento. Então aqui eu coloquei uma imagem para a gente estudar um pouquinho. Que tipo de processamento que vocês acham que foi utilizado aqui? Aqui foi utilizado um processamento convencional, porque olha bem, eu tenho até aquelas plaquinhas de chumbo, como é feito antigamente. Toda vez que eu tenho um processamento manual, né, que eu utilizo processadora, a pele do paciente fica queimada, a gente não consegue ver os contornos, tá? É nesse caso aqui, ó, a gente vê a pele bem queimadinha, né? Então, vou fazer umas perguntinhas para vocês, pessoal, que como vocês estudaram, né, eu sei que vocês viram bastante essa parte também. Qual a portaria da Anvisa que é responsável pelo controle da qualidade da mamografia? Letra A, B, C ou D? Letra A, portaria 453. Letra B, portaria 151. Portaria C, portaria 216 ou portaria D, 457? O que vocês acham? Isso aqui, pessoal, é uma pergunta que cai muito em concurso, cai muito em prova, processo seletivo. Eles querem saber se os técnicos eles têm como posso dizer, esse conhecimento de saber quais são as leis que regem, por exemplo, controle de qualidade de mamografia. Letra A, perfeito. Portaria 453. Você entra lá, vai falar tudo tudo que uma sala de mamografia ela precisa, né? Qual a finalidade do Phantom, pessoal? O que é um Phantom? O Phantom, ele por exemplo, ele simula uma mama, né? Ah, eu quero fazer um teste com a minha mama. Eu coloco a minha mama lá? Não. Eu tenho um bloquinho de acrílico que ele simula uma mama. Ele tem massas, ele tem fibras, ele tem microcalcificação, ele tem várias densidades para ver se aquele meu equipamento ele está calibrado, né? Eu não posso lá chegar, do nada, o aparelho ficou um mês parado por algum motivo, eu chego lá e começo a colocar minhas pacientes e fazer mamografia. Não, eu preciso ter certeza. Será que esse equipamento ele está calibrado? É que nem um carro. Será que eu posso viajar com o carro? Será que tem gasolina? Será que os dois farol estão acendendo? Será que os pneus estão em dia? Né? Eles não estão careca? Será que esse carro não vai me deixar na mão a qualquer momento? Por isso que temos que fazer o teste. E a gente utiliza o Phantom. O Phantom, ele simula uma mama, é como se eu tivesse
colocando uma mama lá, mas ele é um bloco de acrílico que ele tem as mesmas estruturas de uma mama, e quando eu faço o teste, ele me mostra se realmente ele está mostrando as lesões. Então, antes de eu chegar e fazer exame em paciente, eu preciso testar o meu equipamento para ver se ele está calibrado. Eu preciso ver todas essas massinhas aqui, ó, esses tons de cinza, não sei se vocês estão percebendo, mas podem olhar com bastante cuidado aqui, ó, você consegue ver uma massinha branca, mais uma, mais uma, mais uma. Tem até a última aqui, por quê? Se for um nódulo, o meu aparelho tem que mostrar. As microcalcificações, ó, bem pequenininhas aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha elas menorzinhas aqui. As fibras da mama, tem mais estrutura com baixo contraste aqui, a densidade, os tons de cinza, né? Eu preciso ver se esse equipamento está calibrado antes de sair fazendo, né, o exame por aí. E qual a finalidade da manutenção corretiva? Todo equipamento de mamografia ele tem que fazer uma manutenção. Então, a gente divide manutenção corretiva e preventiva. A corretiva é quando, por exemplo, meu equipamento quebrou. Eu preciso fazer uma correção. Então, vou, abro um chamado para quem é responsável pelo equipamento e ele vem fazer uma correção, tá? E a preventiva, pessoal, muitas pessoas que eu trabalho acham que assim, já vi várias, eu acho isso uma falta de profissionalismo total. É quando a pessoa acha que, eu sou técnico de mamografia, estou aqui para fazer exame. Eu não estou aqui para arrumar aparelho, não estou aqui para fazer nada. Não, tudo bem. Realmente, você não tá, para você não é da engenharia clínica, você não é, né, eletricista, não é nada disso. Mas, pessoal, é a nossa função zelar pelo aquilo que é da gente. Eu já vi alguns comentários, por exemplo, não é meu mesmo? Não é eu que, né? Não sei eu que comprei. Até quebra o equipamento, trata de qualquer jeito, né? Vocês têm que pensar o seguinte, né? Que assim, se aquele equipamento quebrar e a clínica resolver não ter mamografia lá mais, quem vai perder o emprego são vocês, né? Somos nós que trabalham com isso. Então a gente tem que ter aquele zelo pelo equipamento. Chegar, ligar a sala, ligar o ar-condicionado, fazer o teste para ver se o aparelho está funcionando certinho, tomar cuidado com as peças do equipamento, né? Guardar eles com cuidado para não quebrar. Sempre assim, você tá vendo o que é uma preventiva? Preventiva é quando você previne aquele equipamento de chegar na corretiva, de chegar de cobrar. Por exemplo, eu sei que a gasolina está acabando no meu carro. Entrou na reserva. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no posto abastecer. Então, o que é uma preventiva? Eu vou avisar o pessoal que, olha, o equipamento está apresentando problema. Tá? A qualquer momento ele vai parar. Isso é uma preventiva. Porque às vezes você consegue corrigir o problema antes dele piorar. Ou você está na dúvida, seu carro acaba a gasolina e você fica lá no meio. E como é que você faz? Né? Daí tem que desmarcar a agenda, dispensar os pacientes. Né? Então, para evitar isso, a gente faz a preventiva. E qual é que é a função? Quem que é responsável pela preventiva? Não que eu vou fazer isso, mas é a nossa função olhar se o equipamento está bonitinho, se está funcionando bem, se ele não está fazendo barulho, se está tudo certo com ele. Essa é a função da preventiva, tá? Diferente da corretiva que corrige. Daí eu pergunto para vocês, pessoal, isso aqui vocês já devem ter visto em aula. Como é chamado o receptor de imagem do sistema CR? Sashi. Receptor de imagem do sistema CR. Não. Assim, ó, isso aqui embaixo é o cassete, certo? Chassi que fala, é o nome antigo que era dado para aqueles de ferro, que dentro deles coloca o filme e usa a processadora convencional, né? A processadora convencional se usa o chassi, que é de ferro. No CR, que é o sistema, né, que é a radiologia computadorizada, a gente tem o plate, a gente tem aqui o cassete, e dentro do cassete vai essa plaquinha aqui que a gente chama de IP, ou plate. Esse plate aqui, pessoal, ele fica dentro do cassete. É ele que é responsável em absorver a energia que é emitida pelos raios-x e transformar isso em imagem. Então, como é chamado o receptor de imagem do sistema CR? É chamado de plate ou IP. O cassete, ele é somente uma casca que
guarda a placa, o IP, que protege ela. Bom? Tudo bem, meninas? Meninas, ó, não sei quanto tempo falta para finalizar nossa aula aqui. Deixa eu ver. A gente vai dar início a outra aulinha, tá? Deixa eu ver se eu já consigo abrir ela aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aqui. Se caso cair, a gente volta de novo, tá bom? Peraí. Dá só um minutinho. Tô tentando abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Vocês estão conseguindo, pessoal, ver minha tela? Meninas, falem comigo. Agora sim, vocês estão vendo? Agora sim, né? Então vamos lá, meninas. Vou fazer uma perguntinha para vocês, vocês vão me respondendo, tá bom? A gente vai falar agora do componente do mamógrafo, tá? Meninas, eu perguntar para se alguém perguntar para vocês em uma prova, o que é um mamógrafo? O que vocês iam responder? Ah, é um aparelho de raio-x? O que vocês iam responder? Boa noite. Boa noite. Na linha da varanda e aquela da lavanderia. O que vocês iam responder, meninas? É um equipamento de mamografia, sim. Isso a gente sabe, né? Mas o que é um mamógrafo? Um mamógrafo é um aparelho de mamografia que produz imagens de alta resolução. Essa é a diferença para um aparelho de raio-x normal, tá? Por quê? Pessoal, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês, senão vocês nunca vão entender o porquê que é feita mamografia. Se eu perguntar para vocês agora, o porquê que é realizado o exame de mamografia, o que vocês vão responder para mim? Vamos imaginar que vocês estão numa prova, né? Vocês passaram num processo seletivo e um gestor que trabalha com mamografia chegar para vocês e pergunta: Meninas, por que é feita mamografia nas pacientes? O que vocês iam responder para esse gestor? Sabendo que tem 10 pessoas nesse processo. Vocês podem abrir o áudio e responder. Vocês teriam essa segurança, essa confiança de responder essa pergunta? O que vocês acham? E aí que a gente faz uma autoanálise dentro da gente. Né? A gente às vezes quer falar, nossa, eu quero muito ser chamado para um processo seletivo, eu quero fazer prova, mas eles não dão oportunidade para quem tem experiência. Realmente, não é que eles não dão oportunidade para quem tem experiência, é porque às vezes a pessoa ela não está realmente preparada para aquilo, né? E isso demora um pouco de tempo, né? Se eles precisam de alguém, por exemplo, eu vou dar como que o RH pensa, né? Já não é fácil contratar pessoas, principalmente na época que a gente está vivendo. De repente, uma pessoa se acidenta e ela é afastada. Daí, a pessoa que trabalha no período da tarde, ela não pode vir para o período da manhã, é abrir uma vaga no período da manhã. E precisa urgente de uma pessoa para começar segunda-feira. Porque a pessoa que estava trabalhando lá, ela se acidentou, ela vai ficar de atestado uns 6 meses afastada. Daí a pessoa da tarde fala, não, eu não posso para mim de manhã, porque eu estudo de manhã, porque eu tenho filho, porque eu tenho minha vida, eu não tenho como ensinar essa pessoa nova, né? E daí eles vão fazer, peraí, mas a gente precisa de uma pessoa urgente,
né? Aí como é que funciona? Faz um processo seletivo. E nesse processo são feitas essas perguntas. Então, o gestor ele vai perguntar: peraí, mas se a pessoa ela não sabe nem o que é um mamógrafo, nem para que é feita a mamografia, como é que ela vai começar segunda-feira tocando uma agenda? Vocês entendem a dificuldade, às vezes, de contratação de pessoas sem experiência? Eu entendo o lado da pessoa que realmente ela precisa de uma oportunidade, que é a porta de entrada, né? Ela precisa disso, mas eu entendo a parte do gestor também, porque às vezes a maioria das situações que acontecem é assim. A pessoa precisa de início imediato. Então, às vezes, a pessoa não está preparada, né? E qual é a ideia do curso? Não do curso da SaberX, qualquer curso que vocês fizerem na vida de vocês, é fazer o diferencial. Quando vocês têm o conhecimento da parte teórica, quando vocês vão fazer a parte teórica fica mais fácil. A parte prática fica mais fácil porque vocês têm o conhecimento da parte teórica. Essa é a ideia de se fazer um curso teórico. Vocês conseguirem responder uma pergunta: o que é o mamógrafo? O mamógrafo é um aparelho de raio-x que produz imagens de alta resolução. Por que ele tem que produzir imagens de alta resolução? Porque só ele é capaz de ver lesões pequenas, como as microcalcificações. As microcalcificações, pessoal, ela só é visto na mamografia. Ela não é vista em aparelho de ultrassom, não é visto em ressonância, não é visto em nenhum outro exame. Ela é só vista na mamografia. Vocês viram que eu mostrei para vocês lá no teste no Phantom, que as imagens de microcalcificações, elas são muito pequenininhas, elas são pontinhos brancos que quase a gente não consegue ver. E as microcalcificações, elas estão ligadas diretamente com tumores malignos. Lembra que a gente falou da história da mamografia, que os médicos estudiosos tiravam as mamas, fazia radiografia daqueles tumores e foi visto que os tumores malignos, eles tinham uns pontinhos brancos que foram denominados de microcalcificações. Então, as microcalcificações, elas têm ligações diretas com tumores malignos. Quer dizer que todas as microcalcificações são que eu tenho uma microcalcificação na mama, eu tenho um tumor? Não. A gente vai ver mais para frente sobre isso. Mas vocês precisam entender que o mamógrafo é um aparelho, né, capaz de ver lesões pequenas, como as microcalcificações, tá bom? Ponto. Então, essa é a finalidade do exame de mamografia, né? Detectar lesões desde o início, para que a paciente consiga tratar. A mamografia ela não previne o paciente de ter câncer de mama, mas ela consegue diagnosticar precocemente, que a chance de sobrevida da paciente é muito grande. Bom, meninas? Então vamos lá. Quais as características de um aparelho de raio-x? Ele tem braço em forma de C, né? Que é esse braço, tipo assim, um arco que ele vira, né? O aparelho está em 0 grau, ele vira 25, 30, 45 e até 90 graus, e ele vira até ao contrário, a 180 graus. Ele tem um formato anatômico, ele tem tubo, alvos e filtros específicos. O que é tubo? Tubo de raio-x lá. O alvo, né? Quando bate lá, o raio-x sai do cátodo e bate no alnudo. Os filtros da mamografia, eles são específicos para o aparelho de mamografia. Ele tem um pequeno ponto focal. O que é um pequeno ponto focal? O que é um ponto focal? Quando o raio-x, né, quando aquela luzinha do raio-x bate, né, quando você abre o colimador lá do raio-x, ele é gigante. Da mamografia ele é pequenininho, porque ela quer colimar somente aqui, ó. Então tem um pequeno ponto focal. O KV e os MAS são específicos para a estrutura que vai ser estudada, que é a mamografia. Os compressores são de diversos tamanhos, dependendo do tamanho da mama, você vai utilizar. Acessórios para magnificação, chassis e filmes específicos, tá? O tubo para mamografia possui em sua geometria diferente dos tubos convencionais. Por qual motivo? Né? Evita que o feixe de raio-x penetre na parede torácica da paciente, evita que a paciente se mexa, é utilizada para apoio de cabeça ou nenhuma das alternativas. Qual dessas respostas que você acha que estão certas, pessoal? Letra A. Evita que o feixe de raio-x penetre na parede torácica da paciente. Essa é a função de
o aparelho até essa inclinação na noda aqui, ó, né? Porque evita que o raio-x passe aqui na parede torácica e pegue somente na mama, tá bom? E aqui, pessoal, eu mostrando para vocês aqui os acessórios, né, os componentes que existem no aparelho de mamografia. Eu tenho aqui que a gente chama de, né, a bandeja aqui, que a gente chama também de compressor, né? Existe compressor 18 por 24, 24 por 30. Aqui é o apoio, aqui é o suporte onde a gente coloca o cassete ou o chassi, depende do que, qual tipo de processamento que você está trabalhando. Aqui a gente tem a mesa, aqui a gente chama de magnificação, que é a ampliação da mama, compressores específicos para dependendo do que você vai fazer, né? Porque existe a mamografia em si, existem os complementos que são feitos na mamografia, compressão focal, magnificação, que a gente vai ver mais para frente, tá? Os pedais, né, que a gente utiliza para apertar, para fazer a compressão, depois a gente faz o ajuste fino aqui na mão, os pedaizinhos, ó. Olha, aqui a ampliação da mama que a gente utiliza. Aqui, ó, a gente coloca a mama aqui, aperta a mama da paciente, e isso aqui vai fazer uma ampliação. Aqui vai ficar o receptor de imagem, aqui embaixo. Então, essa mama aqui, ela vai ter uma ampliação. Lembra da distância foco-filme? Distância foco-objeto? Isso aqui, ó, vai fazer uma ampliação para que ela estruture e fique maior. Bom? Qual a faixa de força que é utilizada para comprimir e medir uma mama? O que vocês acham? De 8 a 10 quilos, de 11 a 18 quilos, de 14 a 16 quilos ou nenhuma das alternativas? Qual a faixa de força que é utilizada para comprimir e medir uma mama? Resposta certa de 11 a 18 quilos, tá? Deve ser. O que é a compressão? Por que você faz a compressão na mama, né? Depois que você comprimiu a mama, deve ser liberado automaticamente após a exposição, pois pode causar desconforto à paciente, uma vez que se utiliza uma faixa de força de 11 a 18 quilos. É o de 11 a 18 quilos em cima da mama, pessoal, comprimindo. Então, é muito dolorido. Então, assim, quanto mais rápido você puder liberar a paciente da compressão, né, melhor. Qual o parâmetro utilizado na mamografia que compensa as variações na densidade do tecido e na espessura da mama, selecionando de forma criteriosa os parâmetros técnicos para exposição? Letra A, KV, letra B, MAS, letra C, CAI ou nenhuma das alternativas? O que vocês acham, meninas? Vocês viram falar de CAI, controle automático de exposição? Então, assim, meninas, ó, se vocês não viram isso aqui nas aulas, é provável que vocês não tenham assistido a aula. Então, assim, assista novamente, porque o CAI, ela é uma ferramenta muito importante utilizada na mamografia. Eu vou deixar isso para vocês como, como uma tarefinha para vocês estudarem o que é o CAI, né? A gente vai falar um pouquinho dele aqui, ó. O CAI é o controle, né? Controla tanto a tensão quanto o MAS com uma pré-exposição para ajustar a tensão da aceleração adequada para cada tipo de mama irradiada. Alguns modelos de mamógrafos controlam, inclusive, a seleção de filtros e material do anodo. Aqui é o Caio, ó, tá? E tem um videozinho aqui, ó, que eu vou postar para vocês, vocês vão ver esse videozinho aqui que vai passar mais detalhadamente, tá bom? E aqui são as técnicas de exposição, né? Para cálculo do KV, utilize a equação KV, espessura da mama comprimida, vezes 2, mais a constante do aparelho, geralmente 20 nos mamógrafos, tá? Isso aqui está mostrando como que funciona também, pessoal, o KV e o MAS, tá bom? E lembrando que a mamografia, né, quando é pedido protetor de tireoide, sempre tem que ser colocado na paciente. É normal colocar? Não, não é, pessoal, mas hoje é uma regra que muitas pacientes falam dessa proteção da tireoide e